Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Plasticamente. Eu sou Adriana Milani, cirurgia plástica. Hoje estou aqui com um colega cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Alexandre Senati, que vai esclarecer pra gente muitas dúvidas que tem total relação com cirurgia plástica, que é principalmente a área da bariátrica, né? Então, se vocês têm esse questionamento em relação a como é que funciona a cirurgia bariátrica, se vai sobre a pele, se vocês têm critérios ou não para fazer esse tipo de procedimento, fiquem com a gente nesse episódio que tudo vai ser muito bem esclarecido. Né, doutor Alexandre Senati? Eu vou tentar, né, esclarecer. E tu vai conseguir. E Dentro do meu antes alcance. de mais nada, eu gostaria que tu te apresentasse para as nossas telespectadoras, falasse um pouquinho sobre ti e sobre a tua trajetória. Ok. Então, assim, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da Adri, uma querida, uma colega muito, muito especial dentro da profissão. A minha trajetória, eu fiz a minha graduação aqui em Caxias do Sul, de 87 a 92, me formei em 92, e aí eu fui para São Paulo. Fui para São Paulo, fiquei lá, fiz cirurgia do aparelho digestivo. Passei depois fiz 3 anos de cirurgia do aparelho digestivo, depois passei 1 ano na PUC, em Porto Alegre, no centro de treinamento da SOBED, no hospital da PUC. Fiz 1 ano de endoscopia e resolvi voltar a São Paulo para estudar um pouco de motilidade digestiva, onde também trabalhei no laboratório, fiz uma pós-graduação lá na USP em motilidade digestiva. E aproveitei e complementei a minha formação com residência em endoscopia digestiva alta lá no Hospital das Clínicas em São Paulo também, onde eu aperfeiçoei a parte de endoscopia, de colonoscopia e de colangiografia, de CPR. E depois retornei em 2000 aqui para Caxias do Sul. E desde então estou aqui trabalhando até agora. Já se passou um bom tempinho. Já é uma estrada. Tem um fato muito interessante na minha carreira, que lá por 86, 87, quando a gente começa lá no início da formação acadêmica, que a gente vai despertar alguma especialidade ou vai dizer, não, essa aqui eu não quero fazer. Eu sempre achei que médico para mim era aquele que tinha uma roupa verde e tinha aquele negócio redondo na cabeça, que depois eu fui saber que era só os otorrinos que usavam. Mas na época eu não sabia. Eu achava que era um cirurgião tal, e eu gostava daquele ambiente de cirurgia, de bloco cirúrgico, de pronto-socorro, trauma e tal, acidentes e coisa arada. Em 86, no primeiro ano, comecei a acompanhar o pronto-socorro do Hospital Saúde. Lá tinha os médicos ortopedistas, tinha os cirurgiões, tinha tal. Eu ficava lá. Aprendi a fazer pontos na pele de acidentados, de trabalho das indústrias aqui de Caxias do Sul. E um dia apareceu uma lista de cirurgia ali, porque eles colocavam a lista das cirurgias que aconteciam no bloco cirúrgico, no centro cirúrgico. E tinha lá um médico, ia ter uma cirurgia. E eu perguntei para a enfermeira se ela podia entrar em contato com a enfermeira do bloco cirúrgico, se eu podia acompanhar alguma cirurgia, se tinha algum médico lá que eu pudesse acompanhar alguma cirurgia. Prontamente ela disse, tem um médico aqui que pode, que está sozinho e pediu uma ajuda, um auxílio. E eu fui, nunca tinha entrado no bloco cirúrgico. E eu me deparei com uma pessoa, que se eu falar quem é, eu vou declarar a minha idade, né? Mas era o teu pai, o Arielson. E aí, Não ele me vai recebeu, chorar, né, não, ele Senati? me recebeu, foi emocionante. Ele me recebeu super bem, me tratou super bem. E depois, eu estava lá no pronto-socorro, eu ia alguns dias de manhã, quando não tinha aula, e ele sempre perguntava, o estudante está aí? Pede para ele subir. E aí, de uma hora para outra, eu parei de ir no pronto-socorro e só ia no centro cirúrgico. Aí, depois, acabei tendo outras... eu convidei ele para minha formatura, ele foi na minha formatura, na minha graduação. Olha isso, eu não sabia. E até hoje eu tenho um bom relacionamento com ele e com os filhos dele também.
Que bom. Então, estou aqui Conhece ele? esperando pelo convite de formatura dos teus guris, que inclusive estão convidados a vir sempre nas minhas cirurgias, para seguir a tradição. Já foram, isso aí. E Que foram. legal. A primeira cirurgia do Henrique, do meu filho mais novo, foi com teu irmão, Com o Rafa. o Rafa. E o Marcelo já esteve em cirurgia Já comigo esteve em também. cirurgia contigo. Que Isso aí. legal. Isso é muito, muito gratificante. Vamos começar a falar do que interessa, então. Vamos lá. Quais são os critérios? Qual é o paciente que deve procurar uma cirurgia para perda de peso, uma cirurgia bariátrica? Isso. Bom, primeiro ele tem que estar bastante motivado a querer fazer uma transformação de vida. Porque hoje a gente pensa assim, a cirurgia bariátrica ou qualquer tratamento para, seja ele clínico, endoscópico ou cirúrgico, depois eu posso até entrar a fundo nos tratamentos que nós temos hoje em dia vigentes, mas em relação à cirurgia, hoje a gente pensa que é uma transformação de vida, uma transformação em qualidade de vida. A gente não pensa só no emagrecimento. Hoje a cirurgia bariátrica ou qualquer dos tratamentos não é só, a gente não pensa só em emagrecimento, em perda de peso, e sim em qualidade de vida, em uma conquista de saúde, porque a gente consegue praticamente curar e tratar todas as comorbidades, seja ela diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, apneia do sono, doenças osteomusculares que eventualmente tenham, e outras também. Né? Esses dias eu tive uma paciente que ela era asmática e ela parou de ter asma. Então isso aí para mim já é um grande ganho. Não, eu sempre falo, não te preocupa tanto com a perda de peso porque ela vem junto, mas sim o tratamento dos sinais, dos sintomas e das comorbidades. E o paciente ele nem consegue vislumbrar o tanto de infortúnios que ele vai estar evitando pelo emagrecimento secundário à cirurgia ou esses outros tratamentos, e ele não consegue colocar isso, às vezes, na conta, né? Pensar, é uma coisa definitiva, mas o tanto que tu viria a sofrer se tu perpetuasse esse tipo de situação. Com certeza, inclusive câncer. Hoje já está muito associado, 30%, 40% dos pacientes podem desenvolver câncer, então a obesidade seria um fator predisponente ao desenvolvimento de câncer. Então, isso aí também é uma notícia bastante alarmante, porque a população aumentou muito o peso com os anos, né? E existe uma projeção que daqui para frente vai ficar, as pessoas vão ficar mais obesas. Então, assim, claro, hoje a gente consegue até 1% de tratamento, atingir os pacientes até 1%. 1% é muito pouco. De toda a população que existe de obesos. Eu imaginava que já fosse muito mais. Não, a gente consegue atingir 1% só. Então, assim, ainda é pouco. Nossa, muito pouco. Muito pouco. O Brasil hoje ocupa talvez o terceiro país do mundo que mais opera obesidade. O primeiro era os Estados Unidos e foi ultrapassado pelo México. Então, o México hoje em dia é o país que mais opera obesidade, depois vem os Estados Unidos e depois o Brasil. Então, assim, hoje nós temos vários expoentes do Brasil, inclusive o presidente da Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica é brasileiro. E já tivemos outros também, inclusive um caxiense aqui, o Dr. Almino Ramos, já foi presidente da IFSOL. Ele foi meu preceptor na residência em São Paulo e hoje tem uma clínica e desenvolve assim, um trabalho muito interessante, muito bom dentro da nossa sociedade, entre vários outros expoentes do Brasil que se destacam no mundo inteiro. E a questão estética da obesidade, que por mais que a gente esteja aqui num podcast de cirurgia plástica, a gente está falando de uma doença crônica, e como doença crônica, se não tratada ou se não controlada, não acaba bem, né? Então, quanto antes a gente conseguir estabelecer esse diagnóstico, quanto antes a gente conseguir colocar isso como um problema a ser tratado na vida do paciente, melhor, né? E eu imagino que nesse sentido, então, se tu pudesse comentar um pouquinho sobre quais são as estratégias que podem vir antes do tratamento cirúrgico. Então, ótima a tua abordagem, Drica. Até eu lembrei de um fato que eu não comentei antes, que, assim, quando na época de que nós éramos estudantes, ou mesmo antes desse boom da obesidade, no relatório dos pacientes, a obesidade nunca entrava como uma doença. Nunca. O paciente asmático é hipertenso, ponto.
Nunca. Agora é asmático, hipertenso e obeso. Uhum. Então, esse é um fator que hoje em dia, que antigamente a gente não abordava isso. E como tu falaste, a obesidade hoje, a obesidade é uma doença crônica. A gente falava antigamente, assim, não tanto antigamente, mas recentemente, uma doença crônica sem cura, que pode evoluir com recidivas. Só que hoje a gente tem condições de tratar os sinais e os sintomas. Então, ela é uma doença controlável, tanto com medicação, quanto com tratamento endoscópico, quanto com tratamento cirúrgico. Eu lembro muito bem, na minha época que eu participava dos congressos em São Paulo, principalmente o Gastrão, que para mim é um pilar da minha formação, que é o Congresso do Hospital das Clínicas lá em São Paulo. E a cirurgia bariátrica estava iniciando, imagina isso, lá em 92. Estava iniciando aqui no Brasil, tal, né? Ou estavam se falando bastante. Existiam técnicas cirúrgicas de um italiano chamado Scopinaro. E o congresso era formulado assim: segunda-feira era esôfago, terça era estômago, quarta era fígado, e sexta-feira, às 18h30 Todo mundo já horas... estava no avião. Sim, era obesidade. Professor Garrido, que foi aqui no Brasil, que levantou uma bandeira, formou muita gente boa aqui no Brasil. Ele chegava a parar, pegava o microfone e disse: pessoal, o congresso não acabou ainda. Vamos ficar. Vamos ficar. Sim. E ninguém queria ficar. E hoje, a grande vedete dos congressos é a cirurgia bariátrica. É a cirurgia da obesidade. Então, abriu um campo assim, cirúrgico, um campo de desenvolvimento científico muito grande para vários cirurgiões. Para vários cirurgiões de formação e é sem fim. Então, pela gama de tratamentos que nós temos e as técnicas inovadoras que também estão em desenvolvimento. Algumas vão retornando, vão perdendo seu espaço durante o tempo, mas elas acabam retornando. Alguma outra é modificada, é melhorada, então, assim, elas vão tendo o seu destaque. Como é que está a situação do uso do balão intragástrico atualmente? Então, antes, assim, a gente precisa eleger, como tu me perguntou antes, quem é o paciente candidato a um tratamento cirúrgico ou tratamento da obesidade. Hoje a gente calcula pelo IMC, que é o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. O normal das pessoas é de 19 a 25. Acima disso, nós temos obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3. Então, assim, pacientes que são eleitos ou que têm a indicação de tratamento cirúrgico é aquele que tem o IMC de 35 a 40 com alguma comorbidade, dentre delas diabetes, hipertensão, estetose hepática, apneia do sono, as principais são essas aí. Ou acima de 40, não há necessidade de se ter comorbidades. Tá, Inclusive, deixa eu só... então, assim, ó, pega a tua altura, multiplica pela tua altura, separa aquele número. Pega o teu peso e divide por aquele número. Entre 35 e 40. Caso tu tenha algum outro problema de saúde do tipo diabetes, hipertensão, apneia do sono, entre outros, tu já está apto para realizar a cirurgia. Acima de 40 não é necessário comorbidade. Mas quando é que uma pessoa também com MC acima de 40 não vai ter nenhuma comorbidade? É quase impossível. Às vezes tu faz os exames pré-operatórios e encontra alguma esteatose, manda fazer uma avaliação com o pneumologista. Gordura no fígado, né? Esteatose. Isso aí. Isso aí, tá. Fecha parênteses, desculpa te interromper, mas acho que isso é importante. Isso aí. Então, assim, esses são os eleitos para tratamento cirúrgico. Porém, agora, foi publicado na Lancet, agora em janeiro, está ocorrendo alguma modificação para, tipo assim, o diagnóstico da obesidade. Então, nós temos o diagnóstico dos sinais e sintomas da obesidade também. Isso precisa ser atualizado, porque senão acontecer aquela situação de pessoas que engordavam para fazer a cirurgia, o que é um contrassenso sem tamanho, né? E também aqueles pacientes que têm um índice de massa corpórea, tipo assim, cintura do quadril, a cintura abdominal. Uhum. Às vezes tu pode ter uma cintura abdominal muito elevada e já teria indicação de tratamento cirúrgico. Sim. E tu não atinge o MC. E tu não atinge o MC. E aí tu tem um quadril grande, a coxa e bunda aumentada. Sim, existem e tu teria critérios indicação. de triagem, mas os casos precisam ser analisados individualmente, né? Em contraposição, se tu pegar um paciente, por exemplo assim, vou dar um exemplo bem clássico, 1,70 m, tá? Uhum. E ele é aqueles
pacientes que halterofilistas ou Imagina, que puro músculo. cultivam músculo, tal, gordura zero deles. Uhum, Mas ele pesa, muitas vezes, 100 quilos, 110 quilos. Se ele uhum, fizer o MC, ele cai no mesmo saco uhum. de obeso. E ele não é obeso. Então, existem alguns critérios que estão se modificando e isso é muito bom para nós, inclusive para a indicação de tratamento cirúrgico, quando o paciente tem essa indicação de Sim. tratamento. Tu falaste no balão. Qualquer paciente pode colocar o balão. Independente, claro que os melhores é acima de 27 de MC. Então, assim, mas chega um paciente no teu consultório com MC de 45 e diz assim, doutor, eu não quero saber de cirurgia, o que o senhor tem para me proporcionar? Uhum. Então, nós temos os tratamentos endoscópicos e os medicamentosos através das canetinhas. Um dos tratamentos endoscópicos é o balão intragástrico. Claro, cada um participa com a sua porcentagem de perda de peso, o tratamento clínico, endoscópico ou cirúrgico. Então, nós temos esses 3 tipos, maneiras de tentar coibir e, às vezes, controlar a obesidade do paciente. E na tua prática, assim, do que tu observa, esses tratamentos que não são definitivos, em que vai acontecer uma perda de peso, porém não necessariamente se manter. Como que tu percebe isso, assim? É válido, né? Partindo do pressuposto de que muitos pacientes não vão aderir novos hábitos e vão ter essa recuperação, às vezes ganhar até mais do que no início. O que tu tem a dizer, assim, qual é o paciente que vale a pena fazer esse teste terapêutico? Difícil. Difícil porque, assim, às vezes na consulta já, o paciente já te declara que já tentou de tudo, Sim. sabe? Já tentou todos os métodos. Eu tenho uma certa aversão a algumas medicações que existiam no passado, aqueles coquetéis, aquelas coisas, porque eu acho que as medicações mais éticas são as canetinhas. E, assim, Isso a gente tá falando de Ozempic? Ozempic, Saxenda, agora o Mounjaro que está entrando também, o Wegovy. Então, assim, essas medicações são as mais éticas e as com mais indicação, as melhores para tratamento da obesidade. Eu não gosto muito daqueles coquetéis e os pacientes referem muitas vezes que experimentaram Herbalife e tal, nada contra, tá? Nada fazendo propaganda comercial. Mas, assim, não deram certo. Como é que eu vou tentar conseguir ou pescar no paciente aquele que vai ter melhor indicação com o balão, ou mesmo estando com o MC muito alto, ou melhor com a cirurgia? Hoje a cirurgia ficou muito mais segura que no passado. Então, assim, a gente faz por videolaparoscopia, antigamente era por corte, ficou muito mais segura. Então, existe esse apelo dos pacientes em procurar a cirurgia e justamente porque os planos de saúde dão cobertura. Em contraposição, tratamento medicamentoso e tratamento endoscópico não existe cobertura. Dentro do tratamento endoscópico, nós temos a endossutura, que é uma costura que se faz por um aparelho de endoscopia por dentro do estômago. Então, eu estou fazendo uma aplicatura, estou fazendo uma costura no estômago por endoscopia. Olha só, e isso dura quanto tempo? Existe um período de duração que eles falam de até 2 anos, dos fios que a gente utiliza ali. Isso não pode, assim, funcionar como uma maneira de antecipar como que esse paciente vai se comportar com uma cirurgia bariátrica? Pode, mas não existe essa cultura diária nos consultórios dos médicos que tratam obesidade em dizer assim, não, vamos tentar isso aqui. Essa palavra eu não gosto de dizer para os pacientes, nem gosto que eles falam para mim. Vamos tentar colocar um balão, vamos tentar colocar... Não, se tu vai fazer, é para seguir a risca, não é para tentar. Nós não vamos tentar, nós vamos proporcionar isso como um tratamento. Esse tipo de indagação que eu não gosto muito na minha prática diária. Vamos tentar fazer. Só que assim, a endossutura, que é, voltando atrás, quando a gente faz o fio que a gente utiliza dentro do estômago, com o tempo ele acaba se perdendo. Então, a durabilidade da costura seria de 2 anos. Porém, a fibrose que tu proporciona no estômago, ela fica. Entendi. Porque onde dobra o estômago, ele gruda e não desdobra mais, não solta mais. Sim. Aquela fibrose, ela permanece. Então, ela vai dificultar o esvaziamento gástrico, ela vai diminuir a complacência
do órgão. Então, o Uhum. paciente acaba não comendo muito porque ele vai ter uma saciedade mais precoce e vai perder peso. Agora, sim, outra coisa que eu abordo nos pacientes também, não é o tamanho do estômago que tu vai deixar no paciente que vai determinar se ele vai perder peso ou não. Porque se ele modificar a consistência do alimento, Sim, é o famoso tomador de lata de leite isso condensado. aí, se ele modificar a consistência do alimento, ele volta a reganhar peso, ele volta a ganhar peso. Por isso que a gente fala que é uma doença crônica que pode recidivar. Hoje eu mudei o meu dizer de, é uma doença crônica e sem cura. Não, nós temos cura. Nós temos cura, Uhum. sabe? E só que se o paciente não modificar os hábitos alimentares e o estilo de vida, aí tu diz, mas se eu fizer isso, não preciso operar. Sim, sim. Tem tantos exemplos. Mas Se tu modificar o teu estilo de vida e o teu... quantas vezes a gente conseguiria algumas coisas se a gente tivesse algum tipo de ajuda ou alguma muleta e que a gente sozinho não consegue. Então, É, eu vejo a cirurgia bariátrica como um grandíssimo empréstimo que vai te tirar de uma situação, mas em algum momento essa conta vai sendo paga, porém de maneira amortecida com e certeza. incorporada na tua rotina, né? Claro, com certeza. E, Ótimo. e quais são as técnicas mais utilizadas? Então, as mais utilizadas, a gente tem técnicas que são restritivas, tem outras que são mistas e tem as técnicas que são metabólicas, né? Que ocasionam alguma desabsorção dos nutrientes. Uhum. Então, entre a restritiva, nós temos a manga gástrica, que seria o nome sleeve. A gente divide o estômago em 3 partes e retira 2 partes. Como se fosse pegar, assim, um exemplo bem grotesco. Pega 3 bananas, coloca 3 bananas uma ao lado da outra e retira 2. Então, ele fica do formato de uma banana. Uhum. Vai ocasionar uma restrição à passagem do alimento, porque tu diminui a complacência do órgão, porém tu aumenta a pressão dentro dele. Então, tu vai aumentar a saciedade. Hoje, o estômago é um músculo elástico, com uma complacência muito alta e uma pressão baixa. Tu vai transformar ele com uma complacência baixa e uma pressão alta. Então, o paciente acaba tendo uma saciedade precoce porque ele vai comer E menos. ele pode ceder a ponto de parar de funcionar? Voltar ao normal? Isso. Não, ele não volta ao normal. Mesmo o estômago sendo um órgão muscular. Uhum. Ele pode aumentar, talvez, um pouquinho, 10%, 15%. Mas o fato é que o paciente que a gente abordou aprende a comer. Ele aprende a se alimentar. Na marra. Na marra. Literalmente amarrado. Ele acha que assim, mas estou dizendo, para a recidiva do peso, Sim. com uma cirurgia do sleeve, ele vai trocar o alimento sólido, ele sabe que se ele ingerir aquilo ali, ele não consegue, ele pode passar mal, até ter regurgitação, em caso vai ter vômitos, ele passa para o alimento pastoso e para o alimento líquido. E isso é para sempre? Ou aos pouquinhos ele consegue progredir a dieta? Não, ele progride na dieta, ele consegue comer. Não vou dizer para o paciente assim, tu nunca mais vai comer um churrasco, tu nunca mais vai se alimentar normalmente. Não, ele consegue, mas... Mastigando um monte, mastigando bem. quantidades menores e fazendo pequenos mini lanches durante o dia. Entendi. Isso é importante. A outra técnica seria o bypass gástrico, que antigamente chamava-se FOB Capella, pelos 2 autores, e agora é bypass gástrico. Então, tu transforma o estômago numa caixinha de fósforo, como se fosse uma caixinha de fósforo, e faz um desvio por uma alça intestinal, onde tu vai reconectar ela adiante, mais ou menos 1 metro, 1,5 metro adiante, tu vai fazer uma conexão da outra parte do estômago que tu deixou ele isolado. Então, tu vai ter um estômago novo, entre aspas, e o estômago velho fica dentro do corpo. No sleeve, a gente tira aquela parte, a gente remove aquela parte lá. Então, tu vai ter um estômago do tamanho de uma caixinha de fósforo. Tu vai alterar muito a alimentação do paciente e vai ocasionar uma desabsorção, porque o alimento vai cair direto no intestino fino e ele vai ter um trânsito um pouquinho mais rápido até o intestino grosso. Às vezes os pacientes perguntam, doutor, esse aí é aquele lá que come e tem que ir ao banheiro? Não, a gente mexe no intestino fino, não é no intestino grosso. E as técnicas mais desabsortivas que hoje estão
estão em desenvolvimento, tu acaba transformando. Por exemplo, assim, o paciente teve um reganho de peso com a técnica do sleeve. Tu consegue colocar uma alça intestinal naquele estômago, então o alimento vai entrar no aparelho digestivo e vai ter um trânsito mais rápido até o intestino grosso. E aí vai ocasionar alguma desabsorção. E tem outras técnicas também, tem duodenal switch, tem... Isso E a aí, gente escolhe. O sleeve é menos agressivo, o bypass é um pouco mais agressivo. Isso? não. Não? Essa é uma pergunta também que eu recebo no consultório. Doutor, eu quero fazer aquela que é menos agressiva. Não. A gente acaba a escolha, pelo menos no meu consultório, é uma escolha em conjunto. Eu não determino, tu vai fazer essa aqui. Não. Ou o paciente chega no meu consultório, doutor, eu quero fazer o bypass. Opa, vamos ver se tu Por se quê? encaixa. Por quê? Vamos ver se tu se encaixa com essa técnica cirúrgica. Ou para o sleeve é a mesma coisa. Eu quero aquela que é menos agressiva. Não, as duas são agressivas. Uma eu corto o teu estômago e a outra eu retiro o teu estômago. Então as Né? duas são agressivas. Só que em conjunto e com os exames laboratoriais e também com as comorbidades, a gente vai ter que ter uma cirurgia um pouco mais metabólica, que é o caso quando o paciente é hipertenso ou diabético. A gente precisa de um ganho metabólico onde o bypass ele tem esse adendo que ele é mais metabólico do que o sleeve. Uhum. Chega no meu consultório e diz assim, doutor, eu tenho história de câncer gástrico na minha família. Eu não posso fazer o bypass, eu tenho que fazer o sleeve. Porque depois eu vou ter um controle desse estômago aí. Entendi. Porque senão o Então, um estômago fica controle isolado. endoscópico, ele fica isolado. Uhum. Claro que a chance de tu tira o paciente da obesidade, diminui muito o risco dele ter um câncer câncer. gástrico ou um câncer do aparelho digestivo. Porém, se ele desenvolver um câncer, com sleeve eu tenho como fazer uma análise mais detalhada e um controle e um acompanhamento endoscópico. Ao contrário do bypass, que aquele estômago remanescente eu só entro dentro dele com uma enteroscopia. Entendi. Se o paciente com uma questão mais metabólica vai para o bypass, quem é o paciente que idealmente vai para o sleeve? Fora esse com histórico de câncer gástrico. Tá. Por exemplo, assim, paciente de extremos de idade. Paciente muito jovem, tipo adolescente, Uhum. porque tu não sabe o que vai acontecer na vida dele depois. E o paciente muito idoso. Então, hoje as faixas etárias que são admissíveis para indicação de tratamento cirúrgico seria dos 18 aos 65. A sociedade conseguiu puxar isso para 16 anos. Inclusive crianças até, já tem casos até de 10 anos, 9 anos que foram operados. Mas aí não vou dizer judicialização, mas um consenso entre os pais, e entre muitas vezes tu tem que ter também uma ordem. O pediatra Isso ali, aí, né, envolvido. isso aí, envolvimento de todos, tipo assim, pediatra, endocrinologista, Bom, psicólogo psicólogo sempre precisa, né? sempre precisa, ou até psiquiatra muitas vezes. Uhum. Mas estou dizendo assim, dos pais também tem que ter um termo de consentimento muito bem agregado à indicação do tratamento cirúrgico, porque tu está transformando uma vida, né? Nossa. Aliás, né, quem é que vai fazer essas compras no supermercado depois? Pois Não é. os pais. São os pais. A gente sempre fala que muitas vezes o culpado são os pais. Nessa faixa etária, não, né? Enfim, não necessariamente culpado, mas responsável. Então, Isso aí. todo mundo tem que ser Alguém sempre é o responsável né? por alguém ganhar peso. É também uma pergunta que faz parte da minha anamnese, se tu vem de uma família obesa. Por exemplo, quem é obeso? Teu pai, tua mãe? Ah, sim, minha mãe era obesa, ou meu pai era obeso. E quem é que comprava o teu alimento? Quem é que te dava alimento? Porque é difícil tu tirar comida de uma criança, né? Difícil, é muito difícil. Mas, assim, uma coisa que a gente nem precisa falar em obesidade, mas eu vejo por mim. Quando eu tô mais complacente com a minha alimentação, né? Eu vejo que eu sou muito mais permissiva com a minha filha. Sim. Né? E vice-versa. Quando eu Uhum. tô me cuidando mais, eu também cuido mais dela. Então, essa coisa da educação talvez seja até algo que vai se prestar mais atenção até em escola, né? Educação alimentar. Acho. Com certeza. Porque não adianta tu só botar lá na cantina alguma modificação. A criança tem que ter esse tipo de educação e orientação também, Claro. né? E eu tô vendo que está modificando, as crianças estão modificando.
A mudança, ela começa lá pelo final, né? Claro, Mas claro. aos pouquinhos a gente vai chegando na Claro. raiz do E problema. depois eu vejo que as pessoas querem tratamentos, não vou dizer milagrosos, mas tratamentos muito rápidos. Eles querem atitudes, eles querem emagrecer. Eu sempre pergunto assim, quantos anos tu levou para chegar a esse peso? E agora tu quer uma atitude meteórica, assim, para tentar resolver o teu problema da obesidade? Não, a gente tem que emagrecer com E é uma saúde e com mudança calma. tão rápida, inclusive na questão da autoimagem, né? De novo, falando Nossa, pela minha área, claro. que é bom que a pessoa tenha um Autoestima, tempo para sim. digerir Sim, esse sim, emagrecimento, sim. né? E a gente vê que os melhores resultados, isso aí Acaba- é incrível. A gente vê os melhores resultados são aquelas pessoas que têm esse tipo de entendimento, voltam ou começam a fazer atividade física, porque a maioria das pessoas não gosta, não quer fazer, não gosta. Talvez por o fato de esteticamente chegar numa academia com 120 quilos ou com um sobrepeso muito importante e chegar ali e ver outras pessoas atléticas e tal, e a pessoa já se sentir mal. Existe algum problema nesse ponto também que acontece. Que é uma tremenda bobagem, que eu acho que... Tem que ter um certo grau de maturidade para saber que o teu compromisso é contigo e com a tua saúde, né? Claro. E sim, se tu estiver fora da média, se tu estiver ocupando algum extremo, tu vai ser percebido. E tu tá ali justamente em prol dessa mudança, então Claro. isso não deveria ter um peso tão importante. Isso perpassa por maturidade, isso perpassa por psicoeducação, que a pessoa também deveria buscar numa terapia para saber que ela é o autor da situação que ela tá, né? Por isso que o tratamento multidisciplinar, que hoje fala em multiprofissional, com nutrólogo, com nutricionistas, com psicólogo e às vezes até com psiquiatra, é muito importante, inclusive para o pós-operatório. Eu vou te dar um exemplo de puxando agora para a cirurgia plástica. Às vezes as pacientes sentam na minha frente, nem operaram na primeira consulta e já perguntam quando é que eu posso fazer cirurgia plástica. Então tu vê que isso é um fator assim que pesa bastante, porque ela está procurando uma melhora física do seu corpo e tal, e já quer saber quando vai fazer cirurgia plástica. Não, a cirurgia plástica é só depois que ela tiver um ganho de massa magra, por isso que a atividade física é importante, porque ela tem que ganhar massa magra, tem que ganhar músculo. E o resultado fica o resultado muito fica melhor. prejudicado se Tu não pode houver falar, massa magra. Claro. A pessoa segue com aquele aspecto, às vezes ela fica com um aspecto quase doentio quando ela... Envelhecido. E assim, quanto tempo mais ou menos que a gente pode começar a considerar que aquele peso se estabilizou? A gente pode começar a pensar num procedimento cirúrgico estético? Então, antigamente as sociedades informavam para nós, ou a gente, que 1 ano depois da cirurgia, com uma perda talvez de 40%, 45% do peso, tá? Hoje já está se falando em 2 anos. Com a estabilização da perda de peso, seriam os melhores resultados. Eu acho que a sociedade de vocês também preconizam alguma coisa a respeito disso, que é onde o paciente vai ter aquele ganho de massa magra, ele vai ter a estabilização. Hoje se fala em reganho de peso, está tendo cirurgias revisionais, hoje o nome chama cirurgia revisional, porque os pacientes muitas vezes reganham peso, alguns até todo, antes da cirurgia. Então, tu tem que tentar proporcionar alguma coisa para tentar segurar o paciente ou trazer ele de volta. Uma motivação em termos de dieta, de atividade física, trazer ele do zero, da estaca zero. E são pacientes que já passaram por cirurgia e reganharam todo o peso. Então, por isso que está tendo essas cirurgias emergentes, que são cirurgias um pouco mais desabsortivas. Pois é, mas é que o paciente ele precisa assumir esse protagonismo, né? Enquanto ele não fizer o básico, e a cirurgia bariátrica vai proporcionar para ele retomar o básico. O que é o básico? É comer direito. Claro. É mexer o corpo. Então, assim, eu vou te ajudar. Tu vai retomar o básico. Tu vai sim passar por um período em que, até comentei isso ontem quando a gente gravou, tu vai piorar para depois melhorar, né? Que é quando tu vê o teu corpo praticamente desintegrando, toda aquela pele sobrando. Isso tem que ser abraçado, faz parte do processo, né? Isso
é tão rechaçado pelo paciente como alguma coisa que fosse uma surpresa desagradável, quando na verdade deveria ser abraçado como uma parte do processo. Primeiro eu tratei toda uma perda de peso para chegar onde eu tô, para depois eu seguir o meu caminho, então indo adiante com as melhorias estéticas, né? Mas a gente percebe que nem sempre os pacientes conseguem ter essa visão, né? Esse entendimento, né, É. desse ponto. Mas enfim. E esse reganho, assim, ele é significativo? O paciente tem que se preocupar com isso ou ele é muito dependente do tipo de hábito adotado depois da cirurgia? Totalmente, é modificação do hábito, totalmente. Não adianta. É aquela vigilância. Eu sempre falo, olha só, a cirurgia está aí. Ela não vai sumir. Então, ela vai te dar sinais que ela está aí. Se tu abusar em doces, principalmente doce e carboidrato, que são os grandes venenos para pós-cirurgia bariátrica. Uhum. Eles levam muito a glicose, aí o pâncreas vai ter que produzir mais insulina, então ele baixa a glicose, daí tu procura comer mais. Isso acontece dia a dia conosco também, dos pacientes não operados. Aham. Comer carboidrato, ele eleva a glicose muito rápido. E aí os pacientes começam a comer isso. E acaba criando um vício. É uma bola de neve. Sim, e entrar num estado de desnutrição, porque Claro. que nutriente que tu vai extrair dali? Claro, não tem proteína alguma. E depois, alguns também começam a abusar em doces e bebida alcoólica. Então, assim, eles notam que eles conseguem comer, eles dão aquele passinho a mais. E aí, ele abandona todo o resto. Tu Diz, vê, poxa né? vida. Não deveria nem experimentar, né? É. Em alguns Então, casos. eu noto que acontece isso e é difícil tu tentar resgatar muitas vezes o paciente. É difícil tu tentar puxar ele de volta. Vamos lá, vamos lá. Às vezes até eu sou meio, não vou dizer agressivo, mas enérgico nisso aí. Vamos lá, eu quero te proporcionar isso aí e tal. E tem outros que abandonam o tratamento médico. Tem outros que abandonam totalmente. Não retornam mais no consultório. Mas assim como o paciente foi buscar esse recurso para poder emagrecer, ele também poderia buscar um recurso de uma terapia para conseguir educar o seu cérebro a fazer escolhas compatíveis com a nova situação que ele tá, né? Claro. Então, esse tipo de ajuda, ele teria que acontecer. E assim, em termos de efeitos adversos, assim, que a pessoa vai ter que ter pro resto da vida, quais seriam eles? Efeitos adversos, tipo assim, em que ponto? Tipo, determinando em cada técnica? Pode ser. Tá. O sleeve é uma cirurgia que a gente considera ela por mexer muito na estrutura do estômago, principalmente nas fibras do fundo gástrico, que a gente corta essas fibras. Ela seria uma cirurgia refluxogênica. O que é isso? Ela pode proporcionar refluxo gastroesofágico. E às vezes de um grau muito elevado que o paciente não aguenta. E aí ele tem que transformar a cirurgia em outra técnica para poder corrigir esse tipo de situação. Já na cirurgia do bypass, muitas vezes tu pode ter, conforme o tamanho de alça, o comprimento da alça que tu utiliza, o paciente pode ter uma desproteinização muito importante. E aí a ponto de ter desnutrições, né? Não absorver mais as vitaminas e tal. Isso é outro fato também, que o paciente pós-bariátrico, mesmo sleeve ou bypass ou as técnicas cirúrgicas, ele vai ter que repor polivitamínicos para o resto da vida. Por isso que ele tem que ficar com acompanhamento nutricional, fazer exames periódicos, tudo. Por que É a uma mulher... troca, né? Não é uma libertação. Claro, É uma isso troca aí. que, na maior parte dos casos, vale muito a pena. Isso aí. Às vezes o paciente acha que está bem e ele não vai fazer exame, ele não acha que tá tudo correto e na verdade ele tá desproteinizado e ele precisa desse acompanhamento mais de perto. Pois é. Esses seriam os efeitos adversos. Queda de cabelo. Bom, no início existe uma queda de cabelo, a gente não pode dizer que é normal, existe, tá? Eu nunca tive nenhum paciente ou nenhum relato de paciente que ficou com alopécia. Inclusive, já operei com alopecia androgênica, que eu disse para a paciente, eu só vou te operar se tu passar na dermatologista e conversar com ela. E ver a cartinha de dermato, pode operar. E até hoje acompanho, não aumentou a queda de cabelo. Às vezes o paciente eu aviso, olha, não usa química, tipo pintar o cabelo, tal, porque isso pode acelerar esse processo. Existe tipo assim, até as unhas ficam mais fininhas, a pele fica também com outra textura, isso tudo por ação hormonal.
Mas a partir do momento em que o paciente decide fazer uma cirurgia plástica, a gente sabe que os convênios eles autorizam, né? Porque eles entendem. Bariátrica. Não, agora a gente já está entrando plástica. nas sim. dermolipectomias. Então, Tá bom. suponhamos lá que o nosso paciente teve essa perda de peso, Tá. tá numa condição nutricional adequada para a gente poder dar seguimento. Quais são as cirurgias que a gente... Eu não sei nem se tu vai responder isso, eu vou te perguntar, tu vai dizer. Que o convênio entende como reparador, que, de certa forma, aquela sobra de pele está causando um prejuízo funcional para o paciente. Dermolipectomia. Dermolipectomia. E quando a gente fala em dermolipectomia, que é a retirada de pele com a gordura que está abaixo dela, a gente está falando da região do abdômen ou existe alguma outra região que o paciente possa tentar autorizar? Abdômen. Só abdômen. É. Pela experiência que eu tenho visto ali, braço, coxa, não tem autorização. Eu reforço, né, essa colocação que tu está fazendo, porque justamente no abdômen é onde a gente pode fazer aquelas pregas, onde até infecções fúngicas podem se instalar. Nas outras regiões, claro que geram incômodo e tudo mais, mas tem uma questão estética agregada bem significativa. Então, sempre que o paciente, às vezes, tenta fazer outros procedimentos, ele não está respaldado, né, pelo que está autorizado pela ANS atualmente. Então, às vezes, essa expectativa do paciente de que depois tudo vai se resolver, às vezes sem investimento financeiro, acaba sendo frustrada. É bom que o paciente pense nisso até antes dele ir fazer o procedimento. E eu tenho esse questionamento. Eles me questionam, doutor, o que os planos autorizam da cirurgia plástica? O abdômen. Às vezes é um paciente que tem uma expectativa já anterior à bariátrica de fazer, sei lá, sua mamoplastia, sua mastopexia, e tem essa fantasia daqui a pouco que depois ele vai conseguir isso de maneira autorizada pelo convênio, mas não é por aí, né? Então, isso também tem que ser já conversado. Eu acho que tu já filtra, né? Para a pessoa também poder se organizar. Claro. E o que tu considera uma cirurgia bariátrica bem sucedida? Assim, quando que tu olha para o paciente e diz, bah, que resultado legal, como eu tô feliz de ter participado. Essa vida, eu, de certa forma, curei, participei com qualidade, esse paciente vai viver melhor por causa da minha intervenção. Quando eu recebo um muito obrigado no consultório. É incrível. Elas vêm assim, claro, é como eu te falei, hoje a gente não procura só a cirurgia ou os tratamentos como uma perda de peso, mas sim em qualidade de vida. Então, assim, existe uma melhora da autoestima muito grande em todos os pacientes. E eles chegam no consultório eufóricos. Legal. Depois de um tempo, assim, doutor, nossa, muito obrigado, modificou minha vida, hoje eu tô outra pessoa, eu não sei mais. Eles usam muito o termo borboletei. Sair do casulo. Olha sair do casulo. Às vezes elas publicam nas redes sociais aí e tal, as borboletinhas. Ah, estou borboletando tal. Que saíram no casulo. Eu não sei mais quem era aquela pessoa e sou outra pessoa. É uma legítima metamorfose mesmo, isso né? Isso eu vejo como uma satisfação, como tu me perguntou, qual é a satisfação, ou como tu vê que deu um resultado satisfatório. Porque às vezes o paciente, bom, ele perdeu lá, eu vejo muitos homens, né? Um homem, por exemplo, com 150 quilos, ele tem 1,80 m e chegou a 90 quilos. Ele disse, não, era isso aí que eu queria. É isso aí que eu queria. Agora eu digo, enche de músculo aí esse teu corpo aí. Mas é isso que eu queria. Eu não quero chegar a 80, eu não quero chegar abaixo disso. Essa coisa do número, né, Senati? Porque o obeso, ele acaba desenvolvendo uma fissura pela balança e, às vezes, ele já chegou num ponto em que o corpo dele já tá dizendo para ele assim, ó, a gente tá saudável, esse peso tá bom, né? Até do ponto de vista estético, daqui a pouco perder mais pode repercutir nessa questão de parecer envelhecido. Então, eu acho que esse também é um norte para o paciente. Não pensa no teu peso, te norteia pela tua saúde, que o teu corpo vai se estabelecer. Come direito, te exercita, que o teu corpo ele vai parar onde ele tem que parar. Porque a gente via muito aquela coisa assim, ó, não sei como é que é o teu protocolo com os teus pacientes, assim, ó, eu quero que tu chegue no peso tal. Não,
eu não falo isso. Eu nunca falo isso. Eu nunca digo, às vezes até eu jogo a batata quente para eles. Eu digo, qual é a tua meta? Quanto tu quer chegar? Por exemplo, uma paciente de 1,69 m. Tu quer chegar a quanto? Eu quero chegar até 70, quero chegar até 75. Tá bom, vamos então buscar esse teu objetivo. Mas eu não digo, tu tem que perder isso, tu tem que chegar aqui e tal. Claro que às vezes o paciente, eu vejo que alguns são mais determinados a outros. Isso é óbvio, né? As pessoas são diferentes. Às vezes tem paciente que nunca tinha feito exercício na vida, está fazendo 6 vezes por semana. Olha só. Está fazendo mais que eu. E, sabe? E isso já também é gratificante, porque não fazia uma atividade física e hoje faz 6. Gente, em termos de aferição de resultado, tem isso pacientes que viraram, isoladamente claro, já é... viraram maratonistas, então correm, fazem um monte de coisa. Nossa, olha, se a gente num consultório de cirurgia plástica já acaba degustando essa libertação dos pacientes, eu imagino vocês como cirurgiões do aparelho digestivo fazendo essa cirurgia da obesidade, vocês devem ver coisas assim de libertação. Vocês permitem o paciente manifestar o que é verdadeiramente o seu eu, né? Sem todo o impedimento, porque a personalidade ela fica literalmente soterrada por aquele excesso de peso. Fica. E assim, quem é que vai dar o start, né? Quem é que vai dar esse estímulo para a pessoa se redescobrir? Quem é que vai dar essa chance para o paciente mostrar quem ele é de fato, né? Claro. É o casulo, como a gente estava falando. Eles vivem dentro de um casulo. E às vezes eu até digo, mas tu está procurando a cirurgia por quê? Tu acha que a cirurgia vai resolver o teu problema? Eu não entendo nada de psicologia, nem de psiquiatria, nem tento entrar tanto na mente dos pacientes, porque tem os profissionais específicos para isso. Mas eu sempre pergunto, por que tu quer emagrecer? O que está acontecendo? O que aconteceu na tua vida? Como é que é teu dia a dia alimentar? Como é que é teu dia no trabalho? Porque, assim, existe também aquela celeuma que tu melhora a qualidade de vida, mas, assim, para te atingir uma perda de peso, vai depender também da tua qualidade, da tua atividade física. Porque não adianta tu ir para uma academia, ficar lá 5 minutos numa esteira e dizer que fez atividade física. Ou caminhar até o emprego, até o trabalho, achar que isso ali é uma atividade física, bom para o coração, mas não para perder peso. A qualidade da alimentação, não estou dizendo em termos de alimentos carésimos, mas tipo assim, qual a qualidade? Como é que está a qualidade da tua alimentação? Como é que tu está selecionando os teus alimentos? E nisso, agregado ao nutricionista para formular um diário de cardápio. A qualidade dos teus relacionamentos, tanto familiar quanto amigos, no teu emprego, a tua qualidade do teu sono. Como é que está a qualidade do teu sono? Porque tudo isso influencia, tanto no reganho de peso, quanto na obesidade, quanto na perda de peso depois de uma cirurgia ou alguma intervenção clínica, né? E a cirurgia, ela não vai dar muita possibilidade do paciente voltar atrás, na verdade, quase nenhum, ao menos que ele consiga burlar muito bem burlado, né, a questão da cirurgia que foi feita. Porém, a gente tem tanto insucesso com esses métodos reversíveis, porque eles no momento que o paciente decidir parar, e ele não estiver suficientemente consolidado em termos de constância de comportamento, ele vai ter um reganho. E quem que vai usar 2 anos de Ozempic, que é lá o tempo que tu leva para emagrecer, e se habituar com... Digamos assim, tu fez a bariátrica com 6 meses, se fosse uma coisa que tu virasse uma chave, tu poderia... não quero mais, agora Sim. Eu cansei de ser o cara estranho do churrasco que não consegue comer, eu cansei de ter que comer a cada 2 horas... Me arrependi. Quero minha vida. Quantos não voltariam? Quantos não fariam que nem a gente fala? Eu tô usando essa medicação para tirar o apetite, mas eu tô a fim de ter apetite. Quero ir jantar e quero ter vontade de comer. Então, a bariátrica, ela é uma decisão séria. Ela é uma decisão que não tem depois tu te arrepender, não tem voltar atrás. Tu tá fazendo um comprometimento contigo mesmo a longo prazo. Então, isso tem que estar muito bem amadurecido. E quando a gente fala em usar métodos que não são definitivos, o paciente ele deve pensar da seguinte maneira:
pode muito bem ser que em algum momento eu vá desistir e eu vou acumular mais uma frustração, mais uma sensação de fracasso, e isso vai ter um peso a longo prazo na credibilidade que eu tenho em relação a mim mesmo. Então, o que que eu digo assim, o que que eu repito? Eu acho que o básico, idealmente, deve ser feito em primeiro lugar. Às vezes o básico acaba sendo feito à força depois de um procedimento. É. Então, independente do que o paciente for escolher, ele tem que escolher com olhos bem abertos, com bastante informação. E eu, graças a Deus, estou tendo a honra de te entrevistar. Isso é um material importante para os pacientes, mas o conhecimento está acessível. Só não vai procurar quem não está afim. Está muito acessível. Com a informação que nós temos hoje em dia na mídia, está muito acessível, até é bom, porque a gente consegue abordar melhor o paciente. Às vezes o paciente... Doutor, me explica o que é a cirurgia essa do sleeve. Ele já fala, ele já fala, ele já vem pronto, parece pronto. Bom, nós vamos ter uma trajetória, e bem o que tu falou, né? A trajetória desde o início da consulta até todos os exames pré-operatórios, até o entendimento qual é a técnica cirúrgica, até o entendimento qual é o tratamento que nós vamos selecionar, seja ele endoscópico ou clínico, com as medicações, né, as canetinhas. Então, existe uma trajetória para eles. Às vezes eu abordo assim, é como se fosse escalar o pico do Everest. Ninguém pega a mochila e a roupa e vai escalar. Não, tu vai se preparar. Tu vai ficar ali, vai se preparar e até chegar lá em cima, existe uma trajetória muito grande e que pode envolver alguns insucessos. Então, assim, a gente tem que preparar o paciente, que tu falaste ali, às vezes, do arrependimento. Depois eu vou te perguntar também sobre os pacientes bariátricos que vão procurar cirurgia estética, como é que fica essa relação? Porque às vezes eu escuto de um paciente, mesmo ele tendo todo o entendimento, sendo bem preparado, porque eu falo, tu tá convicta do que tu vai fazer? Tu se arrependeu do que tu tá fazendo? Não. A resposta é não em 100%. Só que no momento que ela sai da cirurgia e ela vai pro pós-operatório, ali na sala de recuperação, algumas me dizem, doutor, tô arrependida. O que eu fiz? Que coisa, né? O que eu fiz? Só que eu sempre digo, calma, tu vai ver daqui uns dias o que vai acontecer. E todas elas voltam, nossa, com um sorriso lá nas orelhas. Doutor, eu não sabia que eu ia passar por tudo isso. Mas a gente abordou todas as consequências, abordou tudo sobre o assunto. Ninguém vai para uma cirurgia chega lá na hora da cirurgia, mas eu não sei qual é a técnica que eu vou fazer. Não sei. Tem que ter um preparo, tem que saber qual é a distância, né? Claro. Assim, uma coisa é me preparar para ir até Farroupilha, outra coisa é eu ir uma viagem de 6 horas, Claro. Eu vou levar um lanche, eu vou parar. Então, o paciente ele tem que ter um entendimento do que está por vir e, principalmente, saber que a frustração, o cansaço, o desânimo vão inevitavelmente fazer parte dessa trajetória, né? Com certeza. E também a necessidade dos procedimentos estéticos que vão... Nem todo mundo, né? Tem gente que não sente essa necessidade depois. Nem todos procuram. Tem mais Às vezes isso. eu falo, tu já tá pronta para cirurgia plástica? Doutor, eu tô aqui com essas pelezinhas aqui sobrando, mas tô bem, tô me aceitando, não preciso. Bom, tá bom. Inclusive, é legal o paciente se dar a oportunidade de saber o que ele quer a partir dali. Ele tomou as rédeas do corpo dele, né? Claro. Então, ali também a gente vai descobrindo aos pouquinhos. Não precisa ter tudo decidido de antemão. Isso aí. Né? E tu já notou se algum paciente pós-cirurgia, correção, né, plástica, de procedimentos bariátricos, ele se arrependeu de ter feito a cirurgia plástica? Acho que não, né? A plástica, arrependimento não. Mas o que acontece muito é que o paciente pós-bariátrico, ele tem uma característica de pele diferente. Ele não tem uma capacidade de acomodação e retração como o paciente que não teve uma perda ponderal maciça. Então, muitas vezes ele vem com uma expectativa de que ele vai ter determinado tipo de resultado, quando na verdade, em alguns casos, a gente não consegue, tá? Mas essa é a minoria. A maior parte dos pacientes
acaba encontrando na cirurgia plástica uma espécie de coroação para todo esse processo. Então, é a cereja do bolo, né? E sim, é um paciente que tem mais complicação, é um paciente que tem mais seroma, é um paciente desproteinizado, então o líquido muitas vezes é puxado para o terceiro espaço, ali onde a gente faz o descolamento. É um paciente que não necessariamente vai cicatrizar tão bem e tão rápido. O paciente vai anemiar com muita facilidade, então se tem uma perda de sangue que para outros pacientes seria facilmente tolerável, para o paciente pós-bariátrico às vezes coloca ele numa situação de anemia bem cansativa, né, e que merece um tratamento, às vezes até uma transfusão. Então, é mais dificultoso, porém, é ali, ó, os últimos passinhos do Everest, né? E o paciente que chega bem preparado, que vem bem assistido pelo cirurgião do aparelho digestivo e toda a equipe multidisciplinar, ele tende a encarar os procedimentos reparadores com mais alegria, assim, dessa maneira que tem que ser, como se fosse uma linha de chegada mesmo. É isso aí. E eu acho que a gente abordou, se não, claro que não tudo, porém o que é mais relevante, né? E pensando assim em finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem final para o paciente. Vamos começar lá do paciente obeso ainda, que está procurando um recurso, que já tentou várias coisas, que está precisando de uma esperança de alguém que diga assim, ó, eu já vi que pode funcionar. O que tu diria para esse paciente, Senati? Bom, se tu está determinado a tentar modificar teu estilo de vida, claro que a cirurgia vai ser um peso bastante importante na balança. Não com quilos, mas sim com resolução. Eu acho que o paciente pode procurar, porque hoje a cirurgia ou os tratamentos estão bem seguros e a gente considera hoje a obesidade como a pior doença da humanidade. Hoje tem esse rótulo, assim, a obesidade é a pior doença da humanidade. E nós temos chance de resgatar, não só em termos de perda de peso. De novo, eu vou frisar, o objetivo não é só a perda de peso, e sim o ganho em qualidade de vida. Um ganho pela sua transformação, pela autoestima. Então, assim, podem procurar que hoje em dia está bem segura. A cirurgia está bem segura. Sensacional. Então tá aí, ó. Só não busca o recurso quem não quer. É isso aí. Muito obrigada. Eu sei que eu tive muito esforço em fazer tu estar aqui comigo, porque tu é um cirurgião muito ocupado, talvez um dos maiores trabalhadores que eu convivo no centro cirúrgico. Talvez desorganizado, então. Também. Não, mas realmente tu dispor um pouco do teu tempo é algo que vai ajudar muito das pessoas que nos acompanham. Obrigada, te agradeço em meu nome, em nome dos nossos telespectadores. Eu que agradeço, uma honra para mim aqui. Primeira vez que a gente conversou sério, né, Senati? Primeira vez. Então, maravilha. Valeu. Que bom. Obrigada e até a próxima. Tchau.